Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos para darmos continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos para a lição número 9, que tem por título Tiatira, a igreja que tolera a doutrina de Jezabel. Esse título não significa que toda a igreja estava, podemos dizer, em conformidade com essa doutrina, né? Ou com a doutrina que estava sendo aplicada por essa falsa profetisa que estava infiltrada ali dentro da igreja. É bem verdade que havia uma certa tolerância por parte ali, né, do líder da igreja, alguém que estava na altura de combater o mal e defender a verdade, né, combater as falsas doutrinas, mas havia uma certa tolerância ali por parte do líder. Isso levou uma boa parte da igreja a praticar a doutrina de Jezabel. Mas, como eu falei para os irmãos, isso não leva a generalizar e dizer que todos estavam no mesmo, em conformidade e tolerando aquela doutrina. Não, ali havia um grupo de remanescentes que não aceitaram, né, que não entraram em conformidade com a falsa doutrina, mas que permaneceram fiel, né, ao Senhor e não negaram a sua fé. A nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao versículo de número 29. Né? É uma das cartas mais longas a uma cidade pequena. Como podemos entender, Tiatira não tinha a mesma popularidade que Pérgamo, não é? E Éfeso, né? Não tinha. Era uma cidade pequena, mas que ali havia grupos, né, de associados, podemos dizer, como uma espécie de sindicato, que se utilizava dos recursos naturais daquela cidade e trazia grandes lucros para aquela cidade, né? De alguma forma podemos entender que essa cidade era uma cidade financeiramente bem estruturada, tinha lucro, era uma cidade bem lucrativa pelos recursos naturais que ali tinha. Então, esses grupos, nós podemos entender que toda a vida da cidade girava, né, em torno dessas associações. Esses grupos de associados se reuniam para prestar culto a deuses estranhos, podemos dizer assim, a deuses pagãos, com alimento sacrificado a ídolos. Então festejava, farrava, como podemos entender, ali havia um templo dedicado ao deus Apolo, deus Sol, de forma que a história diz que havia um dia específico à dedicação a esse Deus, quer dizer, um feriado, né? Havia um feriado para dedicar a esse Deus. Então veja que ali havia um povo especialista nos recursos naturais da cidade, se utilizava dele e, como podemos entender, trazia grandes recursos para aquela cidade. Então o que podemos entender? Aqui no ponto 2 do primeiro tópico, né, eu botei aqui como ser crente em Tiatira. Se ali havia uma espécie de sindicato, né, toda a vida social da cidade girava em grupo dessas associações. Então não era fácil ser crente. Todos que se quisesse fazer parte desse comércio tinha que fazer parte desses associados, desses grupos. E aí a dificuldade era que esses grupos, a dedicação religiosa deles era praticar culto a ídolos, comer sacrificado aos ídolos, comida sacrificada aos ídolos, praticar suas orgias e outras coisas, né? As imoralidades. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20, que todos aqueles que praticam culto a ídolos estão cultuando ao próprio demônio. Então veja a dificuldade de ser crente, né? Então, se as pessoas quisessem fazer parte desse comércio, podemos dizer assim, tinha que fazer parte dessas associações. E aí tinha que obedecer as regras estabelecidas por eles. Então veja a dificuldade, né? Aqui no terceiro ponto, né, o perigo dos dias atuais, eu botei aqui. Então que perigo seria esse? A avareza, não é, que já acontecia também naquela época. Veja só aqui, diz: estamos vivendo tempos trabalhosos, como disse Paulo em 2 Timóteo 3.
O apóstolo Paulo, o apóstolo em 1 Timóteo 6, admoesta o filho na fé e a nós sobre o perigo da ganância, e que é apresentado 4 fatores. Ele apresenta 4 fatores aqui no capítulo 6 sobre o perigo da ganância, né? O espírito da avareza. Então, se nós não tomarmos cuidado, né, como servos de Deus, podemos ser levados, né, por algumas coisas que podem nos desviar da verdade. Porque essa falsa profetisa que Jezabel induzia o povo, né, a praticar as mesmas coisas que esses associados aqui da cidade praticavam, como podemos entender, né, comer comida sacrificada aos ídolos, prestar culto aos deuses pagãos, e assim sucessivamente, outras coisas, né, que poderia se tornar uma abominação diante de Deus. Então eles induziam, e muitas pessoas já tinham sido levado por essa falsa doutrina, como falamos no início. Então aqui o perigo. E o primeiro voltar aqui, apresentado 4 fatores, né? O primeiro a riqueza não traz contentamento. Está no capítulo 6 de 1 Timóteo, não traz contentamento. O segundo, a riqueza não é duradoura. O terceiro, necessidades físicas pode ser suprida com facilidade. E o quarto o desejo de ser rico o desejo de ser rico conduz à destruição. Então veja, pessoas que são, como se diz, o desejo de ser rico conduz muitas pessoas à destruição, quer dizer, à ganância, à avareza, leva muitas pessoas a entrarem por um caminho sem volta muitas das vezes. Mas vamos para o segundo tópico, a igreja em Tiatira. Jesus a conhece, né? Como podemos entender aqui. Nós falamos que é uma das cartas mais longas, uma cidade pequena. Então veja a forma que Cristo fala, né? No que essa carta não é grande só em conteúdo, mas em essência, né? A forma que Cristo se identifica para ela, fala com ela, né? Como se diz assim, dando detalhes daquilo que eles estavam precisando ouvir. Então Cristo fala com tanta clareza para essa igreja, né, que, como podemos dizer, a forma que Cristo fala conosco, ele não deixa dúvida. Mas para essa igreja aqui, ele fala tão claro, como se diz, que as pessoas não poderiam ter desculpa de dizer assim, mas você falou isso aqui e deixou isso aqui. Eu entendi aqui, mas não entendi aqui. Não, ele deixou claríssimo o que elas estavam precisando ouvir, né, acerca do que eles estavam passando. E o Senhor deixa isso bem claro para elas, né? Tanto do seu trabalho, da sua fé, do seu amor, né? Também da sua falta com Deus, aquilo que ele estava praticando de errado. Então deixou bem claro, chama ao arrependimento, uma palavra de advertência, né? Segundo, conheço o teu amor. Veja que aqui para Éfeso, né, Cristo fala para ele que Éfeso recebe elogio por suas obras. Tiatira, no entanto, está um passo à frente, pois ela é identificada pela prática do amor. Então a palavra grega ágape, representa o amor divino implantado no coração humano, que nos ajuda a praticar um serviço abnegado, sacrificial, com voluntariedade. Quer dizer, prestamos um serviço com voluntariedade, né? Sem pensar em receber algo em troca. Verdadeiramente um serviço, não é, sacrificial, como nós aprendemos aqui. Alguém que dá a própria vida por amor à palavra de Deus. Então essa igreja recebe, está um passo à frente, como podemos entender aqui. Conheço a sua fé, né? Veja que o Senhor diz para ela que conhece a fé dela, como podemos ver aqui no terceiro tópico, no terceiro ponto do segundo tópico, né? Eu conheço a sua fé. Então uma fé, essa igreja também é identificada por sua fé. A palavra grega é pistes, significa fé ou fidelidade. Fidelidade é uma característica dos frutos do Espírito, né? Gálatas 5:22. Essa igreja também é conhecida pela sua fidelidade. Como eu falei para os irmãos logo no início, né?
Por isso que não podemos generalizar. Havia ali remanescentes que permaneceram firme, fiel e não negaram a sua fé. Estava fiel ao Senhor. Então observa aqui, falsos ensinamentos era constante na igreja de Tiatira, por meio de uma falsa profetisa, mesmo sendo bombardeada com as heresias avassaladoras na igreja, havia remanescentes que não abriram mão de sua fé e permaneceram fiel ao Senhor. Meus queridos irmãos, seja o que for que você está passando, seja fiel, né? Vamos permanecer fiel. Vamos ser esse grupo de remanescente que não vamos abandonar nem negar a nossa fé. Vamos permanecer firme ao Senhor. Exortação. O terceiro diz assim, a tolerância, né? Cristo exorta o pastor de Tiatira por tolerar uma mulher profetisa, a qual transmitiu o ensino semelhante a de Jezabel, né? A que estimulava os filhos de Israel a acrescentarem adoração a Baal e sua crença religiosa. Então, era um ensino semelhante ao ensinamento da velha profetisa lá da mulher de Acabe, que podemos dizer Jezabel, né? Então, assim, o ensino era semelhante ao de Jezabel, que o quê? Estimulava os filhos de Israel a acrescentarem adoração a Baal e a sua crença religiosa. O ensinamento sedutor de Jezabel era semelhante à doutrina de Balaão, que o Senhor condenou na igreja de Pérgamo. Era semelhante, né? Ela induzia os cristãos a conciliar a religião romana e as práticas das associações, a fim de não perder os empregos, nem a vida. Então, aquilo que eu falei para os irmãos no início, né? Ela induzia, né, os irmãos conciliar, né, aqui com a religião romana, praticar o que as associações praticavam, a fim de não perderem seus empregos, de permanecerem, né, como se diz, ali junto. Aquilo que falamos na lição anterior, a mesma doutrina de Balaão, a política da boa vizinhança, não é? Não, isso aí é normal, né? Não existe isso, essa normalidade, não tem nada a ver não, isso aí não vai trazer problema não. É aí que muitos estão indo de mal a pior, porque estão achando que não tem problema, e o Senhor vem e vai punir no momento certo. Assim, um dos objetivos dessas profetisas era fazer com que os irmãos perdessem o amor pela palavra, para seguir as suas profecias mentirosas. Então, qual era o objetivo? Perder o amor pela palavra e seguir os seus falsos ensinos, suas mentiras. Então, o objetivo desses falsos mestres, desses falsos profetas, é fazer com que você perda o amor pela palavra. Se perder o amor pela palavra, você vai perder o de mais importante. Você vai, como se diz, desviar da verdade. Então, quando estamos ligados na palavra, aprendendo com a palavra, nós estamos atentos àquilo que o Senhor está falando conosco e descobrimos o verdadeiro caminho que devemos seguir. Todo pastor que se preza e tem cuidado com o rebanho, guerreia com a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, contra os falsos ensinamentos. Então, o pastor, ele precisa guerrear com a espada do Espírito Santo, né, lutando para que possa desfazer todas essas falsas heresias que podem vir para o meio da igreja e desviar os irmãos da verdade. É preciso isso. A misericórdia de Deus, né? Deus é misericordioso, é bondoso. O homem mesmo querendo afastar do caminho do Senhor, o Senhor vem, adverte e diz para eles, olha, arrepende-te, né? Arrependa, porque senão você vai para o leito, como está aqui na nossa lição, né? Vai ser punido. Mas é igual eu falo para os irmãos, até o juízo de Deus é acompanhado de misericórdia. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E aqueles que estão saindo fora, né? A palavra é preciso estar bem atento ao que o Senhor está falando conosco, né? Para que não perdemos a verdadeira essência do Espírito Santo em nós. Porque se perdermos isso, perdemos, né, a sensibilidade, né, quando o Senhor fala conosco e nós sentimos a sua presença, sentimos o Senhor exigindo mais de nós, santidade, perfeição,
para estarmos andando de acordo com a sua palavra. Então é preciso tomar muito cuidado, né? O último aqui está assim: população e punição e conselho, né? Punição e conselho. O Senhor puniria Tiatira assim, e isso serviria como exemplo para as outras igrejas. Então o Senhor puniria Tiatira e isso serviria como exemplo para as outras igrejas. E aqui nós observamos, né, que o Senhor ele age segundo a sua própria vontade, né, para trazer temor a outras nações. Então o Senhor puniria essa igreja e isso traria, como se diz, temor para as outras pessoas. Então a gente observa que muitas das vezes Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está trazendo punição de alguma forma. Mas tem gente que ele não para observar, ele não cria temor. Mas os que estão firmes com o Senhor, ele cria temor e a cada dia vai ser mais crente, né? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Essa é uma rápida palavra, trazendo uma rápida reflexão aqui sobre a nossa aula número 9. Que Deus abençoe, não é? Quero assim agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem me concedido de estar aqui. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Odair Gonçalves Di, toda a sua família, pela diretoria da nossa igreja, da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, fica a todos na paz.